Bom dia, queridas almas. Estamos aqui para o nosso dia 9 de 10 dias do desafio para superação de uma pessoa. Estamos falando dos 7 estágios do luto. Nos dias anteriores eu falei dos 3 primeiros estágios. Lembrando que esses 3 primeiros estágios, negação, raiva ou culpa e barganha, são 3 estágios que funcionam como mecanismos de defesa do ego para a gente não entrar em contato com a dor do término. São fugas. Quanto mais tempo eu fico preso nesses 3 estágios, mais eu prolongo o luto ou mesmo não vivo ele, tá? Agora eu vou falar do 4º estágio, talvez um dos mais importantes. Tem esses 3 primeiros, são 7, né? O 4º está aqui no meio, e depois tem os outros 3, né? Que é a subida. Vou falar do 4º hoje, que é a tristeza. É só aqui que acontece o luto de fato. É o momento que eu paro de negar, eu paro de ficar sentindo culpa, raiva, culpa, né, projetar em mim a culpa, ou sentir raiva do outro. Eu paro de barganhar essas negociações que eu falei ontem, né, rasas, de querer voltar, de promessas falsas, e eu entro em contato com essa realidade que é, eu tô sozinho, essa pessoa foi embora. E aí eu vou acessar essa tristeza, né? A tristeza, por que a gente tem dificuldade, gente, de chegar nesse 4º estágio? Porque ninguém nos ensina. Desde pequeno ninguém nos diz o que tu vai fazer com a raiva, o que a gente faz com a tristeza. Inclusive a tristeza é uma emoção que é muito mal vista pela nossa sociedade, né? Ser triste é feio, né? Não seja triste, uma pessoa triste, né, tem uma coisa errada ali, só que a tristeza é uma emoção natural nossa. A tristeza é uma emoção que nos convida o quê? Ela não tira a energia, ela tira a nossa energia, assim, porque ela nos convida a ir para dentro. É o oposto da alegria. A alegria é quando a gente está transbordando para fora. Só que a natureza ela não está sempre que nem nossos pulmões, né, expandindo e contraindo. A tristeza é um movimento de contração, onde a minha energia baixa. Por quê? Porque o meu sistema entende que eu preciso dessa energia para reconfigurar o meu sistema internamente. Então ele vai me pedir mesmo para ficar quietinho, recolhido, sentindo, né, entrando em contato com aquilo, enquanto, né, e a minha energia indo para dentro. Porque, por exemplo, quando eu estou lá na raiva e na culpa, minha energia está indo para fora, pensando no parceiro, remoendo, remoendo. Quando eu estou na barganha, a minha energia está no meu mental, também pensando em que eu vou fazer, vou escrever aquela mensagem. Já a tristeza não, ela está acontecendo aqui e agora. Estou sozinho, né? A dor, da solidão ali também de não ter alguém. Energia para dentro. Só que isso é extremamente importante. Enquanto tu faz isso, enquanto tu te expõe e te entrega à tristeza, esse processo do luto consegue finalmente acontecer. E aquele que se expõe, né, a essa dor da separação, via de regra, faz com que esse processo de luto seja breve. Tá? Por mais que no início ele possa aparecer, olha que bonito o sol lá atrás nascendo. Olha que sincronicidade isso, hein? Tô falando da tristeza, tu entrar em contato com isso e tem um sol nascendo lá no fundo. É isso que acontece. É isso que acontece se tu expõe a essa tristeza, a esse aqui e agora. Porque a tristeza, ela traz ela tem uma outra característica na sua essência, que é a lucidez. Uma pessoa melancólica, de uma forma geral, sabe, uma pessoa mais triste, ela tem uma lucidez, uma lucidez sobre a realidade, uma clareza sobre os fatos, que muitas vezes uma pessoa alegre não tem, né? Porque a alegria é essa energia que eu estou jogando para fora. Então a tristeza, sabe, ela te traz uma maior percepção do teu contexto, do que está realmente acontecendo, né? É da tristeza que vem a poesia. Então ela tem uma profundidade, entende? Que se dá nesse contato profundo com o nosso ser. Então tu pode descobrir a partir dela muitas coisas sobre ti, refletir, ser alcançado por insights. E aí sim, de novo, o luto vai estar sendo processado, para depois de um tempo, né, depois que esse luto for processado, que de novo é uma necessidade biológica também, né, do teu sistema, ele precisa se... Imagina que ele tinha criado ali a zona de conforto onde eu convivia diariamente com aquela pessoa. Aquela pessoa fazia parte da minha rotina, a gente tinha planos, a gente fazia coisas juntos. Ó, então tem uma zona de conforto criada aqui, tem toda uma rede neural criada para isso. Só que agora essa pessoa não está mais na minha vida. Então eu vou ter uma outra rotina.
outras coisas, onde existia uma fonte de nutrição de amor, hoje não existe mais. Então, o meu sistema precisa se reconfigurar, por isso que ele precisa desse tempo. Como eu já falei em outros vídeos aqui, tem uma parte do teu cérebro que tem um sistema destinado para o luto, sabia? Isso prova que o luto é um processo natural, que perdas, fins, encerramentos de ciclos fazem parte da vida. Eu gosto de uma frase de um autor também que ele fala, né? Fim e começo são palavras diferentes para o mesmo momento. É o fim de uma nova dessa relação que passou? Sim. Mas isso também marca o começo de algo novo, que agora pode te dar... O que vai ser esse novo? Vai ser eu reatar com esse parceiro a partir de um novo lugar? Pode ser. Vai ser eu ficar solteiro por um tempo e desbravar o mundo a partir de mim mesmo? Pode ser. Pode ser daqui a um tempo eu conhecer uma pessoa diferente, inclusive muito melhor do que essa, e eu viver uma relação a partir de um novo lugar, com uma maturidade maior? Pode ser. Há um começo de algo que eu não sei o que é, mas só me entregando a ele que eu vou conseguir acessar. Tá? Então, se vier tristeza, se vier choro, o que tu faz? Tá lá no dia 2 também. Te expõe a isso, sente isso com todas as tuas células. Não achando que tem algo errado contigo. Outra coisa muito comum em algumas pessoas, por exemplo assim, eu tive um término difícil, de repente esse parceiro me traiu, ou terminou de uma forma injusta. Tem uma parte nossa, do nosso ego, orgulhosa, que quando me vê triste, sofrendo por ele, ou ainda se eu vejo ele aparentemente seguindo em frente, lá com uma outra pessoa, uma parte minha diz, olha aqui, o mal, não, ele não merece a minha tristeza, ele não merece a minha dor, então eu não vou acessar, entrar em contato com isso, porque ele foi indigno comigo. Aí tu tenta reprimir isso que está dentro de ti, o que é um grande erro. Não é sobre ele ou ela, esquece ele ou ela, é sobre você. As emoções que surgem e brotam dentro de ti têm um propósito. Se tu te entrega a elas, tu vai deixar com que esse propósito seja cumprido, e eu posso te garantir, quem trata as emoções dessa forma, no final de tudo, sempre colhe benefícios, insights, compreensões, um bem-estar, né? Aprende a ter uma percepção maior de ti mesmo, tu ganha um repertório sobre as tuas emoções, sobre o teu mundo interno, tu expande, tu ganha mais consciência. A gente é muito ruim em lidar com as nossas emoções, então esse momento serve muito bem a esse propósito, de tu lidar com o desconforto da vida, com a zona de desconforto, porque tu tá numa transição aí da morte de um eu, que estava lá nessa relação, pro nascimento de um novo eu. Ok, meus queridos? Não tem muito mais o que falar aqui, tá? É muito mais sobre se entregar. E aí, se tu estiver na tristeza, lembra que, porque os estágios do luto, eles não são uma coisa em sequência, né? Primeiro vem a negação, depois vai a raiva, a culpa, a barganha, e por fim, né? E aqui no meio, a tristeza. Não é uma coisa assim, uma matemática. A gente está falando de uma mente que é totalmente subjetiva. Então a gente fica transitando nesses diferentes estágios. E aí é comum as pessoas, quando estão chegando nesse momento da tristeza, da dor, como não querem entrar em contato com isso, voltam lá para a negação. Não, mas não terminou. Não, mas espera aí. Isso não aconteceu. Ele vai mandar uma mensagem agora e tudo vai ficar bem. Ou volta lá para a culpa, a raiva, né? Não, mas pô, tô sentindo essa tristeza, essa dor. Olha o que ele fez, e ele isso, ele aquilo. Aí vai e fala com um amigo, com uma amiga, fica falando mal do ex. Fugisse da tristeza e da dor. Ou vai para a barganha, entende? Então, não, chegou nesse ponto, de novo, é ouro puro. É ouro puro. Porque é o momento que tu tá vivendo o luto. Ok? Tô sendo repetitivo já. Acho que entenderam, né? Amanhã temos nosso último dia do desafio de 10 dias, tá bom? Aqui em cima todos os conteúdos que eu dei, em especial quem não assistiu a live da terça-feira, para mim foi a melhor live das sequências, tá aqui a terceira live, onde eu falei como o apego ansioso e evitativo reagem diante de um término, fica a dica, e até amanhã.